presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Para que a gente possa entender o impacto dessa decisão no Oriente Médio, nós vamos conversar com o professor de História e Relações Internacionais, Silvio Romero, e com a professora de Direito Internacional da Uniriter, Tatiana Cardoso Skeff, também da Unifim. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Bom, vamos começar. Você aí pode participar pelo 995882374, pelo WhatsApp, mensagem de texto. A decisão foi comemorada, pelo menos, pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Entretanto, como é que fica a situação do país palestino? Pois bem, a situação é complicada, eu diria, mas mais para uma perspectiva de paz no Oriente Médio. Porque essa é uma decisão, veja, tomada pelo presidente americano que já era noticiada desde 95. Existe uma lei americana a qual demandava justamente o reconhecimento não só da capital do Estado de Israel como Jerusalém, como também a mudança da própria embaixada. E o que vinha sendo feito, na verdade, era apenas puxando para frente essa medida. Cada vez que um presidente norte-americano assumia, ele, de 6 em 6 meses, acabava dizendo que, por interesses nacionais, ele não tomaria nenhuma medida para implementar essa lei aprovada pelo Congresso americano. Chegando Trump, primeiros 6 meses, manteve a lei, agora ele não manteve. Na verdade, isso já era antecipado, de certa forma, porque ele já vinha trabalhando isso nas eleições, né, como uma campanha. Mas observa que, claro, o impacto para a paz, a questão dos Estados Unidos como mediador de longa data, né? A gente não pode esquecer que desde a criação do Estado de Israel, os Estados Unidos têm um papel bem importante na região para tentar chegar a um denominador comum. E o que se visualiza, na verdade, politicamente, é um pouco comprometedor nesse sentido, né? Bom, a gente viu uma perspectiva política agora e bem atual. Mas se a gente for para a história, professor, de fato, há muitos anos, Jerusalém já é, pelo menos para o Estado judeu, para o Estado israelense, a capital. Eu lembro aqui de visitar o Knesset, que é o parlamento, entre outras autoridades e instituições que são em Jerusalém, né, do governo israelense. É verdade. Na verdade, desde 1947, com a criação do Estado de Israel, nós vamos ter essa, vamos dizer assim, essa ressalva, né, que quando a ONU, né, admite, então, a criação do Estado de Israel, se estabelece esse status diferenciado para Jerusalém, né, que seria, em princípio, uma cidade internacional. E aí, então, Israel controla a metade ocidental da cidade, a Jordânia controlava a metade oriental, né? E progressivamente, assim como acontece em relação aos assentamentos, né, judeus em território palestino, Israel progressivamente vai avançando e vai tomando o controle da cidade de Jerusalém, né? Tanto que, se a gente lembrar de diversos episódios de violência, né, da própria intifada, né, que surge justamente depois de uma, vamos chamar assim, de uma provocação, né, explícita do Ariel Sharon, né, que vai visitar, né, uns locais sagrados, né, da comunidade muçulmana, tá? A gente percebe com clareza que a intenção de Israel é sempre estar colocando a base da negociação com os palestinos cada vez um pouco mais adiante, no sentido de fazer os palestinos negociarem sempre sob pressão. E agora essa decisão do Trump, então, avança também nesse sentido. Tá? E tem um outro detalhe interessante, falando nessa perspectiva histórica, né, Bives, que é o seguinte: desde 49, o Departamento de Estado norte-americano recomenda aos sucessivos presidentes, né, que não reconheçam o Estado de Jerusalém como a capital, né, do Estado de Israel, né, e mantenham essa distância prudente dessa questão. Por quê? Porque, de fato, se a gente olha para a situação geral da região, Jerusalém, bem ou mal, ela era um polo de uma relativa estabilidade na região, né? Em função de ser um polo turístico, em função de ser um polo que congrega ali as 3 principais religiões monoteístas, né, existentes. Então,
se tinha muito cuidado, né, com o status, né, de Jerusalém. Quando o Trump toma essa decisão, e aí é interessante porque tem uma dimensão assim, de marketing em cima disso, porque ele declara que reconhece, né, o status, né, de capital de Israel, mas ao mesmo tempo ele assina o waiver, ou seja, ele no mesmo dia 6 de dezembro, ele reconhece Jerusalém como capital de Israel, mas ele também assina esse termo jogando 6 meses para frente a mudança da embaixada. Sim. Né, e ato contínuo, né, o Mike Pence, o vice-presidente, né, vem a público dizer, não, mas isso leva no mínimo 2 anos até acontecer. Né? Então tem um jogo, né, que a gente poderia dizer assim, que é quase um morde-a-sopra. Foi uma ação midiática, né? dá para a gente dizer assim, de certa forma, porque na prática as mudanças físicas, elas não vão acontecer, porque muita coisa já aconteceu antes dessa declaração. Agora, dá para a gente dizer, e acrescento, o presidente americano está mexendo num vespeiro, como a gente chama aqui, botaram colmeia, mas pode ser colmeia também, mas a gente sabe que o Oriente Médio vive em tensão, né? A tensão constante. A gente pode imaginar o que está passando pela cabeça do presidente para tomar uma atitude dessa. Sabes que a política interna americana, ela depende muito também das próprias ações do presidente, de como ele reage para essas situações. Ele não tem um cenário muito favorável interno. Se a gente for notar, apenas 30%, 38%, 39% da população apoia o governo dele integralmente. Então, ele tem uma faixa de rejeição muito grande. E, ao tomar medidas nesse sentido, ele, de certa forma, ganha um público interno, o qual havia já se posicionado, de certa forma, um pouco contrário à política que ele vinha adotando. Então, muitos analistas internacionais dizem que essa medida ela tem mais um reflexo interno pela adoção do que um reflexo internacional. Sim. Até mesmo porque, depois da adoção dessa medida pelo Trump, ao ser chamada uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU, nós vamos notar que nessa reunião, a própria embaixatriz americana para as Nações Unidas, ela vai dizer que os Estados Unidos continuam apoiando a decisão de 2 estados. Sim. Né? Então, é engraçado porque uma medida, uma declaração do presidente norte-americano pode levar a crer que não seria mais essa política americana, o que, na verdade, foi reafirmado pela embaixatriz americana. E, antes de passar para a professora, a gente pode imaginar como fica a situação do Estado palestino, da autoridade palestina. Hoje, já temos um país, para quem não sabe, ou apenas uma autoridade, tem limites. E se o Estado palestino, a autoridade palestina, podem conseguir novos aliados nessa disputa? Esse é um ponto bem importante, porque desde 2012, com a aprovação da resolução na Assembleia Geral das Nações Unidas, a Palestina foi reconhecida como Estado, porém não membro da ONU. Claro que uma resolução no âmbito da Assembleia Geral da ONU não tem um peso vinculante para os países, mas manifesta a intenção de 136 estados, em 2012, de dizerem, não, nós temos um Estado da Palestina. Tudo bem, não é membro da ONU porque não teve ainda a votação no âmbito do Conselho de Segurança que seria necessário. Mas sim, existe um Estado da Palestina, o que todavia se discute é justamente a construção daí de uma Constituição, de uma regulação a qual possa então trazer os elementos de Estado necessário. Sim. Mas existe uma declaração nesse sentido do Trump, claro que afeta, porque a intenção é justamente criar em Jerusalém Oriental a capital do Estado da Palestina, né? Então, claro que isso afeta a política internacional no sentido de reconhecer já Israel e Palestina como depois, futuramente, um membro da ONU, possivelmente, né? Mas, claro, isso traz um pouco de... A simpatia da Alemanha e da Rússia pode, por exemplo, avançar nessa questão? Acelerar esse processo? Eu diria que a questão da Rússia, ela talvez tenha um impacto maior, porque a Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança. E nós não podemos ter vetos de países que tenham assento permanente no Conselho de Segurança para que uma medida seja aprovada, como, por exemplo, autorizar que um Estado da Palestina seja incluído dentro da ONU. Sim. Né? Então, eu digo que a Rússia tem um interesse um peso um pouco maior.
E a Rússia, ela vem já se manifestando no sentido, não, existe um Estado de Israel, existe um Estado da Palestina. Sim. E a Rússia, ela vem dizendo, não, se Jerusalém, então, seria considerada a capital, então, parte, né, ocidental de Israel, oriental é da Palestina. Sim. Né? Então, ela vem tomando esse posicionamento. Professor, fico imaginando agora o seguinte, para a gente poder entender, claro que tem todo um caldo cultural, étnico e relações históricas de milhares de anos ali de disputa daquele território. Hoje, para as pessoas até entenderem, quem ocupa, a gente costuma confundir árabe com muçulmano, né? O Estado judeu, lembrando que tem cristãos, e os cristãos não são só católicos, a gente tem os ortodoxos. É uma efervescência cultural muito grande. Sim. Como é que a gente pode imaginar que esse arranjo contribuiu até agora e o que pode se esperar desse arranjo daqui em diante? Porque são muitas pessoas que vivem num Estado israelense ou querem viver num Estado palestino. Perfeito. É interessante essa questão étnico-cultural, né, Bives, porque em relação à política interna norte-americana, só para fazer um pequeno parênteses, essa decisão do Trump, de fato, ela agradou mais aos evangélicos, à bancada cristã evangélica, que tem interesses, né, no próprio status de Jerusalém, né? Pelo seu significado dentro da religião cristã, né? Do que propriamente a comunidade judaica norte-americana, que a priori é uma comunidade de perfil liberal. Sim. Né? Então, de Nem fato, todos são sionistas, como a gente vai exatamente, eles não são tão empenhados nessa discussão, né, assim, do direito efetivo do Estado de Israel, sobretudo nessa disputa com os palestinos. E em relação à questão regional, é interessante observar que a questão palestina ela sempre foi o pivô de mobilização de toda a comunidade árabe no enfrentamento a Israel. Entretanto, agora, e me parece que esse é um ponto muito discreto no contexto atual, está havendo uma transformação absolutamente significativa na Arábia Saudita. A Arábia Saudita, nesse momento, ela está passando por um golpe de Estado. Né? Houve um processo sucessório em que o rei nomeou, né, um dos seus filhos como o príncipe governante, príncipe regente, né? E esse príncipe, então, ele pega, né, manda prender toda vamos dizer assim, a elite saudita acusada de corrupção. Né? Esses caras, curiosamente, estão presos no Ritz-Carlton, né, um dos hotéis mais luxuosos do mundo. Né? E para saírem dessa prisão, os caras pagam, né, milhões de dólares, né, e o objetivo do príncipe é fazer um fundo de $1 trilhão para investir na modernização da Arábia Saudita. Ao mesmo tempo, ele adota um discurso, né, de suavização, né, da orientação religiosa, abandonar o wahhabismo, né, que é uma orientação bastante agressiva, bastante conservadora, né, da religião islâmica, e convergir para padrões mais modernos e mais flexíveis, né, da lei islâmica. Obviamente, com isso, a questão palestina corre o risco de perder um apoio e um parceiro fundamental na região. Né? Se a gente, né, considerar que o príncipe regente, né, ele também tem relações estreitas com o próprio Donald Trump, a gente começa a imaginar que possa, né, haver uma ação coordenada na perspectiva de estabelecer um outro equilíbrio para essa região. Tá? E aí fica o ponto de interrogação de como é que jogam agora a Rússia e a Turquia. Que e, novamente, a Turquia é um ator aí relativamente discreto, né, mas que está se posicionando sobretudo por uma diplomacia humanitária, né, que no caso da Somália nós até mencionamos essa questão da Turquia. Né? Então, progressivamente, Rússia e Turquia vão se aproximando da região e vão se estabelecendo como interlocutores também da causa palestina. Não por acaso o Trump está no Oriente Médio, né, a partir de hoje, né, o Putin. Tá? Ele está no Oriente Médio justamente movimentando essa política
na medida em que os Estados Unidos, com essa declaração unilateral, eles perdem essa capacidade de serem interlocutores nessa solução de dois Estados. Para fechar, a gente tem um minuto para a gente encerrar nossa conversa, é uma pergunta bem objetiva. Essa questão de Israel, Palestina, Jerusalém, é uma questão política, é uma questão econômica, é uma questão religiosa, é uma questão étnico-cultural, são todas alternativas acima ou nenhuma delas abaixo? O que a gente poderia definir como principal motivador desse conflito? Política. Política. Eu diria que é uma questão política. Perfeito. Professor? Eu acho que é uma questão política e, sobretudo, é uma questão humanitária. Né? Se a gente pega, por exemplo, né, ali a faixa de Gaza, né, que se costuma ver nos noticiários, né, é uma população ali que hoje deve estar em torno de 2 milhões de pessoas. Né? E imaginar que a comunidade internacional não tem capacidade de atender, de criar uma solução, né, para 2 milhões de pessoas, me parece que falta, né, justamente essa orientação para investir em soluções dessa natureza. Por isso é uma questão política. Sem dúvida. Exatamente. Bom, a gente espera que, independente do que seja, que a paz reine em Israel e para todos. Muito obrigado, professora, professor. Sejam Obrigado. sempre bem-vindos ao programa. Prazer.